Fala pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Aqui é o professor Bruno Clemente, trazendo mais um material novo aí para a gente continuar discutindo a respeito de redes de computadores 2 e as disciplinas aí que a gente vem trabalhando de integração, né? E durante essa semana eu tenho feito vários trabalhos com o professor Tarcísio também, da disciplina de manutenção de computadores. Então a gente tem muitos conteúdos que a gente pode trabalhar em conjunto, tá bom? E aí, então, dando um andamento nessa discussão que a gente já teve semana passada, essa semana que está rolando aqui agora, onde a gente tem falado muito a respeito de como é que funciona a questão do TCP/IP, que é uma retomada do conteúdo de rede Zoom, o entendimento de como é que funciona um tráfego de dados dentro de uma rede, e a gente falou a respeito também de servidores. No material de aula que eu disponibilizei para todos os meus alunos, existe lá 2 tutoriais em anexo, um ensinando como fazer a instalação do Windows Server 2019 Standard e o outro mostrando como fazer a instalação do Ubuntu Server 20.04, e ambos são, vamos dizer assim, a versão mais recente de servidores ou do Windows Server ou do Ubuntu, tá bom? Então, no caso, o que eu queria falar para vocês é o porquê que eu queria chegar no objetivo dos servidores, né? Porque um assunto muito interessante que a gente tem para trabalhar é a questão de virtualização de servidores, e ela tem tudo a ver com a nossa disciplina de redes, e ela também auxilia aí na questão da integração com a disciplina de manutenção, tá bom? Então, ao longo da disciplina nós vamos aprender a fazer tudo isso. Eu vou quebrar em vários vídeos para que também não fique muito cansativo, e em cima disso a gente vai trabalhando aos poucos. Eu só queria apresentar para vocês, eu preparei esse rápido material aqui para que a gente pudesse trabalhar, mas de qualquer forma ele é um material, vou colocar aqui na tela para vocês. Ele é um material simples, cujo objetivo é só a gente ter uma referência aqui para acompanhar a nossa conversa, tá bom? Não é como se fosse uma apostila. Mas o que basicamente é uma virtualização de servidores? Ela é uma técnica para você fazer a execução de servidores virtuais. E essa expressão vai ser muito importante para a gente. Segura que a gente já vai falar dela. Mas o mais importante, ela vai permitir a execução de servidores virtuais para um servidor físico, beleza? Que permite aí o compartilhamento e execução dos dados com os recursos que eles proporcionam. E isso vai trazer muitas vantagens, vai aperfeiçoar a questão da estrutura do ambiente, tá bom? Eu vou lá embaixo mencionar mais um pouquinho sobre quais são essas vantagens. Tá, vamos lá então, vamos entender melhor como é que isso funciona. Tem um contexto histórico aqui da criação da virtualização, né? Lá na época da IBM, na década de 60, explicando como é que funciona, a criação dos VM, que são as máquinas virtuais ou virtual machine, né? E em cima disso o objetivo era justamente criar essa máquina. Imagina da seguinte forma: você tem um computador físico, por exemplo, o computador que você trabalha, e aí você coloca esse computador para abrir uma janelinha. E dentro dessa janela, você na verdade está botando outro computador para rodar. Aí você vai falar, pô Bruno, mas como é que eu vou fazer isso? Eu só tenho uma máquina, né? Eu só comprei um computador, como é que eu tenho 2? Na verdade o que você está fazendo é o seguinte: se um computador rodando, ele é um conjunto de softwares que está sendo executado, o que você vai fazer é executar de novo. Ou seja, além do sistema operacional que está rodando no seu computador, você vai abrir uma janelinha com uma caixinha fechada, contida, né? E lá dentro você vai botar um sistema operacional para abrir também, para fazer o boot, né? Para fazer a inicialização. E aí dentro dessa caixa você consegue trabalhar como se ela fosse um computador. Tá, tudo bem, beleza, eu consigo fazer isso, mas qual é o hardware que apoia isso? Bom, o seu. Então, se você tem um computador seu que você trabalha e você bota um segundo computador para abrir dentro desse computador, você vai ter que compartilhar o seu hardware com ele, ou seja, a sua memória RAM, o seu processador, o seu espaço de armazenamento. Se estiver ficando complicado, não se preocupe, a gente vai ter outros vídeos mostrando como fazer passo a passo, tanto para uma distribuição Linux quanto para os servidores. Então vai ter vários momentos aí para vocês entenderem como funciona. Estou só explicando qual é a ideia por trás da coisa, tá bom? Entendam como funciona aqui a divisão de uma arquitetura tradicional, tá certo? Para uma virtualização. Dá uma olhada aqui que tem aqui. Nesse modelo normal eu tenho o quê? Eu tenho um computador, uma peça física de hardware, né, que vai ser o nosso computador. Em cima dele eu tenho um sistema operacional que é executado sobre esse hardware. E aí eu tenho uma aplicação que é rodada sobre esse sistema operacional. Legal. Em compensação, dá uma olhada na segunda imagem. Eu continuo tendo apenas uma máquina física, um hardware, mas agora ao invés de eu botar o sistema operacional como a minha camada principal,
eu crio uma camada de visualização. E existem motores de visualização, que vocês vão ver, a gente vai trabalhar sobre eles, para fazerem esse processamento. E aí, em cima disso, você bota mini caixinhas, sendo que cada mini caixinha dessa é um suposto, uma máquina virtual, né? E ela é composta de quê? De um sistema operacional e uma aplicação que roda sobre o sistema operacional. Então olha como que são todas as nossas caixinhas. Elas possuem um sistema operacional e possuem a aplicação sobre o sistema operacional. Do ponto de vista de hardware, nós temos apenas uma única máquina, um único gabinete aqui, monitor e tudo mais. A gente tem uma memória RAM, a gente tem um processador, a capacidade não está aumentada. Mas o que a gente fez é, ao adicionar essa camada de virtualização, a gente tem agora 7 máquinas sendo executadas, né? Vamos dizer assim, a principal e mais todas as outras que estão rodando sobre ela. Beleza? Isso é só para vocês terem uma noção de como é que funciona essa questão da virtualização. Bom, para que você vai querer fazer isso? Tem várias vantagens aqui que a gente pode discutir. Deixa eu descer aqui para a parte de vantagens, depois a gente sobe para falar de cloud. Coisas que você pode fazer. Seu gerenciamento vai ficar centralizado na sua máquina principal. Isso é ótimo quando você está trabalhando com diversos serviços diferentes. Mais tarde nessa disciplina a gente menciona também sobre o Docker. A gente pode falar um pouquinho sobre o GNOME Box. Então tem várias coisas aí que vai ajudar vocês a entender como funciona. O ponto principal é, eu consigo fazer todas elas de um mesmo local, que é aquela mesma máquina. A instalação é simplificada, a gente tem muita facilidade para executar backup. Inclusive, uma das principais vantagens que a gente tem em fazer isso é a redundância. O que é uma redundância? Em teoria, a redundância é uma coisa ruim, né? Quer dizer, por que eu vou ter 2 armários se todas as minhas roupas cabem num armário só? Parece um negócio meio à toa. Por que eu vou fazer um negócio desse? Não tem por que ter um segundo armário. Mas, vamos pegar o exemplo do computador. O que é um backup? Um backup, na verdade, é uma redundância. Poxa, mas eu tenho um filme que eu gosto, que eu assisto, que eu paguei por ele, comprei, e eu tenho ele no meu computador, mas eu também tenho ele na nuvem. Poxa, por que você está usando o dobro do espaço de armazenamento para guardar um único filme? É muito simples, porque se um dia eu tiver um problema no meu computador pessoal, eu vou perder o meu filme. Então não é uma alternativa legal, né? Então eu opto por fazer algo em teoria ruim, que é gastar o dobro do espaço para guardar uma informação só, mas em compensação eu ganho em redundância, eu ganho em backup. Olha lá aquela situação que a gente estava falando a respeito do servidor. Imagina que você tem 2 servidores rodando em uma única máquina e por qualquer motivo um desses servidores ele apresenta um problema. Se você tiver com uma máquina física, você vai ter que interromper, fazer a manutenção e naturalmente botar ele para funcionar de novo. Mas se você configurar ele direitinho e trabalhar com essa questão dos servidores, você pode muito bem substituir um servidor pelo outro, dependendo da função que você está desempenhando. E aí você pode dar manutenção no primeiro, você pode consertar o primeiro, apagar e começar ele de novo. Tem várias alternativas, mas o importante é que o serviço não caiu, porque enquanto uma parte do serviço, um servidor, foi desabilitado, o outro ficou responsável por continuar operando nesse meio tempo, tá bom? Tem várias vantagens aqui, ó, independência de hardware, a questão de migração de servidores para um novo hardware é muito fácil, muito transparente. Então tem uma série, economia de espaço físico, a gente não precisa ocupar um prédio inteiro para colocar aquele monte de máquina, economia de energia para fazer a refrigeração e alimentação dos servidores. Então vantagens a gente tem várias, tá bom? Desvantagens, para a gente poder colocar algumas coisas. A gente tem um grande uso de espaço em disco. Eu diria outra coisa, que aqui embaixo a gente vai falar de novo, ó, sobre consumo de memória RAM. Então, na verdade, a gente tem o que? A gente tem um grande consumo do nosso hardware. Quer dizer, imagina essa imagem daqui de cima. Se antes eu tenho uma única máquina rodando um único sistema operacional e as suas aplicações, ou seja, um computador que nem um que vocês têm aí na casa de vocês, nesse sistema, se eu tenho 6 máquinas rodando, 6 mini virtualizações, máquinas virtuais aqui rodando, quer dizer que esse hardware ele tem que ser dividido em 6, tá certo? Tem que ter ainda um resto para rodar essa camada de virtualização, mas além disso, eu tenho que dividir esse poder de processamento em 6. Então, essa máquina da esquerda com certeza é mais eficiente do que essa máquina de direita. Mas muito cuidado quando eu falo isso. Eu não estou dizendo que trabalhar com virtualização é menos eficiente não, tá, gente? Existem situações onde existem gargalos. O que é um gargalo? É como se fosse o funil lá da garrafa PET.
Ou seja, a garrafa PET, se você for observar, ela tem essa grossura, mas aí quando chega na boca, ela fica bem mais fina. Por que isso acontece? Porque na verdade, se não existisse essa boca mais fina, quando você fosse tentar servir um copo virando a PET dessa grossura aqui, naturalmente a Coca-Cola inteira, ou o refrigerante, ou a bebida, o suco, ia cair inteira de uma vez, muito rapidamente, não ia ser conseguido colocar dentro do copo, ia fazer uma baita de uma sujeira. Então o que a gente encontra na computação em vários momentos são gargalos. Às vezes é mais interessante duas máquinas mais fracas executando uma tarefa do que uma máquina mais poderosa, porque existem processos que muitas vezes não podem ser feitos lado a lado, em paralelo. Eles são processos que precisam ser feitos primeiro um, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Bom, então eu criei um gargalo. Eu não posso fazer a tarefa 2 enquanto eu não terminei a tarefa 1. Mas e se eu conseguir fazer alguma coisa do tipo, e se eu passar a tarefa 2, que depende da 1, eu não tenho como passar para ninguém. Mas será que essa 3 realmente está parada? Por que eu não posso mandar essa 3 para um outro local, por exemplo, uma nova máquina? Então existem vários processamentos que a gente pode fazer isso. Eu vou depois trazer um exemplo para vocês também, tá bom? Mas não estou falando que a gente perde de eficiência, tá? Então a parte de dificuldade para acessar diretamente o hardware, porque agora ele não está usando só apenas a sua máquina, você tem diversos servidores trabalhando com isso, você tem que tomar muito cuidado, e a questão do desempenho e gerenciamento, tá certo? Então isso aqui é pelo menos uma visão geral da virtualização. E para finalizar, eu gostaria de mostrar isso aqui que está muito na moda hoje em dia, que é o conceito de nuvem. Deixa eu aumentar o zoom aqui para que a gente possa olhar essa figura um pouco maior. Aqui basicamente a gente tem o que? A gente tem uma série de periféricos aqui que ficam do lado de fora dessa estrutura da computação em nuvem, tá? E elas fazem acesso a toda essa infraestrutura de cloud que tem aqui um monte de coisas, como por exemplo o ato de computar, os armazenamentos, as redes, programas que estão sendo executados, olha, conteúdos, comunicação, finanças, plataformas que estão rodando, o famoso runtime, que é o tempo de execução, né? A questão de banco de dados. Então hoje em dia a gente trabalha muito com essa noção. Quem tem um Google Drive, o OneDrive da vida, sabe do que eu estou falando. A gente não faz o acesso, esse processamento, esse armazenamento, esse conjunto de funções e infraestrutura, elas não estão mais no nosso computador em muitos casos. Elas estão num único local descentralizado, que é a nossa nuvem, vamos dizer assim, e aí a gente do nosso laptop, do nosso tablet, a gente faz acesso a esse serviço e obtém dele serviço. Então tem tudo a ver com aquilo que a gente mencionou nas semanas anteriores a respeito de arquitetura cliente-servidor. A gente ainda muitas vezes faz uso disso aqui no formato de cliente, requerindo algum tipo de operação da nossa nuvem. É isso que acontece, por exemplo, quando você baixa um arquivo lá do Google Drive, por exemplo. Tá bom? Então já dá para vocês terem mais ou menos uma noção de qual é o conceito de virtualização, como é que a gente chegou até isso, tá? E principalmente para que eu quero fazer isso e como eu faria isso. Agora eu vou fazer um próximo vídeo assim que eu terminar esse, mostrando como fazer a virtualização de uma máquina num computador de vocês, tá bom? Eu fico por aqui, espero que todo mundo esteja bem, espero que tenha ficado clara a explicação para vocês, e podem ficar à vontade para mandar os comentários aqui, as dúvidas, ou me procurar diretamente no WhatsApp para quem tem o número, e aí a gente vai continuando essa conversa, tá bom? Muito obrigado aí a todos, boa tarde para você, bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês, dependendo do horário que você está assistindo. Valeu, grande abraço.